coordenadora do grupo Amigos de Sangue, Penha Pereira, e a técnica em enfermagem, Cíntia Lima, concedeu entrevista à Rede Foco, em que foram apontados os propósitos do grupo, suas dificuldades e os requisitos para um doador. Bem, boa tarde, fidelenses e região, né, todos os ouvintes e pessoas que estão nesse momento acompanhando a Rádio Foco. Eu quero agradecer a Andréia por essa oportunidade, por esse espaço. E o grupo surgiu assim. Eu tenho um exemplo, né, do meu pai, que sempre foi doador, então eu tinha no meu coração o desejo de ser doadora. Mas há 14 anos atrás, a minha irmã teve uma doença raríssima, e aí ela precisava de sangue 2 a 3 vezes na semana. E a gente não conseguia esses doadores. Pedia em São Fidélis, ninguém queria doar. Existia o mito de que doar pegaria HIV, de que doar agulha era enorme, todo mundo tinha medo da agulha, uma série de coisas. Então não conseguia esses doadores. E aí a gente ia para a beira do asfalto ali do Hemocentro de Campos, pedir às pessoas, pelo amor de Deus, tem como você doar, minha irmã precisa. E era um desespero muito grande, né? E a gente acompanhava também as pessoas que iam até o Hemocentro precisando de sangue e não encontrava. O banco estava sempre com estoque crítico. E aí eu comecei a pensar nisso e há 2 anos eu criei o grupo Amigos de Sangue, que começou na internet, bem humilde assim. Eu coloquei a chamada que eu queria criar um grupo de WhatsApp para aquelas pessoas que queriam ser doadores ou que não pudessem doar, mas que estivessem ajudando de alguma forma. Eu me surpreendi, muitas pessoas entrando em contato. Hoje nós temos o grupo do WhatsApp, nós temos uma página no Face chamado Amigos de Sangue. Hoje, há pouco, 1.512 seguidores, né? A gente sempre posta condições de um doador, o que deve e o que não deve fazer, e relacionado também ao bem-estar que você vai estar fazendo ao próximo. A maior dificuldade, Andréia, é em relação a conseguir os doadores. A gente sabe que hoje no Brasil apenas 2% da população são doadores. Então a demanda é grande e a gente não consegue esse sangue. Muitas vezes o paciente, o receptor, ele está aguardando esse sangue para fazer uma cirurgia e ele não tem esse sangue. Então a família corre atrás, mas dificilmente consegue. O nosso objetivo é deixar à disposição, ter sempre sangue suficiente para essas pessoas fazerem a cirurgia. E assim, de forma voluntária, né? Nós não temos um foco, a gente vai doar só se for fidelense, ou só se for fulano, porque chega muito nome para a gente quer para fulano. A gente até indica esse nome, mas sempre sobra sangue, porque a gente leva sempre mais de 10 doadores. Então o restante fica assim, a gente não sabe para quem vai. Somos voluntários, não importa para quem vai, a gente quer ajudar. Entendeu? Sim, nós temos, na primeira reunião que aconteceu semana passada, os membros são o Edilson, a Magnólia, Rita, Mauro e Antônio Paulo. Foram os membros que apareceram na reunião e nós tomamos decisões importantes, como a gente correr atrás de patrocínio para conseguir camisas, porque nós temos a intenção de as escolas levar esse projeto, levar isso para o ensino médio, para o EJA à noite, as pessoas que têm mais de 18 anos, para conscientizar do quanto é importante essa doação, o quanto São Fidélis precisa, não só São Fidélis, toda a região. A base nossa é o Hemocentro de Campos. Tudo que acontecer com a gente aqui, um acidente ou qualquer cirurgia, nós vamos precisar desse sangue. E não atende só o Ferreira Machado, atende Beneficência Portuguesa, atende o Beda e tantos outros hospitais de Campos. Então, eu gostaria de pedir, né, à comunidade fidelense que pudesse estar doando agora no dia 2 de junho. Vai estar o Hemocentro Móvel na Praça de São Fidélis, ao lado da Matriz, a pedido do USE, que o responsável é o Douglas Soares. Então o Hemocentro vai estar ali. As pessoas que tiverem interesse, por favor, se dirijam para lá. Nós estamos aqui com a enfermeira, a Cíntia, que vai falar um pouquinho das condições do doador. Mas não deixem de ir, chamem parentes, amigos, quem vocês puderem. Nós precisamos atrair doadores. Atraindo doadores, o Hemocentro Móvel pode vir de 2 a 3 vezes, de 2 em 2 meses, aqui em São Fidélis. Nós não precisamos nos preocupar com transporte, porque é extremamente complicado.
É muito difícil a gente conseguir transportar esses doadores. Então, assim, se a comunidade chegar junto, a gente vai conseguir fortalecer o projeto e não vai faltar sangue para ninguém. Uma outra situação também que eu acho complicada é a questão do tipo de sangue, né? Às vezes tem o sangue, por exemplo, O negativo, que é difícil a beça de conseguir. Então, a gente tendo o O positivo, entendeu? Pode fazer a transfusão, porque é o doador universal, né? Então eu vejo também muito essa dificuldade. E para doar o sangue, né, para fazer a doação do sangue, no Hemocentro, né, do Ferreira Machado, e a pessoa tem que estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 65 anos, pesar no mínimo 50 quilos, evitar 4 horas antes alimentações gordurosas, né? E apresentação do documento original com foto, né? Ou carteira de trabalho, ou carteira de identidade, né? E quem não deve doar, né? Que é a dúvida, né? Que várias perguntas, né? Que eles nos fazem. Quem teve diagnóstico de hepatite, quem tem gripe, né, tem que esperar pelo menos 7 dias para passar, né, os sintomas para poder doar o sangue. Mulheres grávidas ou amamentando não doam. Portador de doença crônica como diabetes e hipertensão arterial severa. Pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como AIDS, hepatite, sífilis, doença de Chagas, uso de drogas, aqueles que tiveram relacionamento sexual sem o uso do preservativo, né? E quem fez tatuagem ou piercing há menos de 1 ano. Lembrando que as pessoas, né, que tiveram relacionamento sexual sem o uso do preservativo e que querem fazer, abrir uma brechinha aqui, tá, Penha? E querem fazer os exames, né, para as doenças transmissíveis pelo sangue, como AIDS, hepatite e sífilis, procurar diretamente o Centro de Testagem e Aconselhamento, que é o CTA, em Campos, né? Porque muitos vão direto no banco de sangue para fazer o teste lá, entendeu? Vai doar o sangue, né? Então, se for essa a preocupação, procurar o CTA, né? A recomendação para o dia da doação: nunca ir em jejum, né? Fazer o repouso mínimo de 6 horas na noite anterior, evitar bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores, evitar o fumo pelo menos 2 horas antes da doação, né? E não comer alimentos gordurosos nas 4 horas que antecede a doação. E o que acontece com o sangue doado? Todo sangue doado passa por vários testes antes de ser utilizado com segurança. Esses são exames de triagem sorológica para fins de doação de sangue ou órgãos, não se aplicando para fins de diagnóstico. Os resultados não são definitivos. Em caso de reatividade de alguns desses testes, né, se der lá uma hepatite, um HIV ou alguma doença lá, nos testes sorológicos, o doador será convocado para coletar uma nova amostra para confirmação e, se necessário, será encaminhado ao serviço de saúde. Serão realizados testes de triagem para pesquisa de AIDS, sífilis, doenças de Chagas,
HTLV1 e 2 e hepatites B e C, além de exames para saber o tipo sanguíneo. Sua doação pode ajudar muita gente. Todo o sangue doado é separado em diferentes componentes e dessa forma pode beneficiar mais de um, né? Porque numa doação você pode usar o sangue total, ou você pode usar só as plaquetas, ou você pode usar só o soro, entendeu? Então numa doação você pode ajudar mais de uma pessoa, tá? Doar é pouco para você, mas é muito para quem precisa. Saiba que doar sangue não dói, não engrossa o sangue, não afeta a sua saúde e ainda ajuda a salvar vidas. Quando for doar sangue, leia atentamente as informações contidas nos panfletos, né, do Hemocentro, que a gente também vai estar distribuindo no dia 2 de junho, ali na praça. Então, colabore com o Hemocentro Regional de Campos, respondendo a algumas perguntas de caráter pessoal. É importante que a pessoa entenda o seguinte: no dia que ela vai fazer a doação, ela tem aquele dia que ela deve permanecer em repouso. Então, se ela quiser, e até o Hemocentro indica, ela vai dar um atestado médico. Porque a partir do momento que você doou, você tem que manter o seu braço estendido, você não pode flexionar por 30, 40 minutos, e você tem que ficar em repouso, ingerindo bastante líquido. E de preferência uma alimentação saudável, nada gorduroso. Então, para isso, seria interessante se a pessoa fizesse realmente o repouso. Agora, nós temos um comércio em nossa cidade pequeno, e às vezes a pessoa quer doar e quer voltar para a loja, para algum comércio para trabalhar. Sem problemas, se ela não for fazer nenhum esforço grande, se ela for ficar sentada, não for fazer nenhuma atividade física, não tem problema. Eu estou ouvindo muito: Penha, eu não posso doar porque eu vou trabalhar. Mas é um trabalho tão tranquilo que não tem problema nenhum. Então, assim, só para fechar, né, eu gostaria de novamente enfatizar o quanto é importante a população fidelense chegar junto, o quanto as pessoas têm que quebrar o mito de que ajudar o próximo é ajudar por ajudar, pelo bom coração, e não ajudar por interesse, ou porque é um primo, ou porque é um irmão, ou por questões políticas, sei lá, porque a nossa cidade também tem disso. Enfatizando que nós não pertencemos a nenhum grupo político. Nós não temos pessoas no grupo que estão relacionadas diretamente à política, ou seja, são candidatos, digamos assim. Nós evitamos também esse tipo de coisa, para a gente não gerar nenhum tipo de problema. E deixar o meu contato. Assim, as pessoas que querem participar do projeto, eu não posso doar porque eu tive hepatite, por exemplo. Tá, então vamos ajudar na parte administrativa, ajudar na identificação. A gente vai tentar atingir outras regiões, não só ficar na cidade de São Fidélis, tá? Então, meu contato é o seguinte: página no Facebook, Amigos de Sangue. Procura lá, pede para ser aprovado, eu vou aprovar e pode conversar comigo. Ou no Face Penha Pereira. A partir desse contato, a gente vai estar sempre em contato para poder tentar crescer o grupo, aumentar o número de doadores. E nossa intenção não é só a pessoa ir lá doar uma vez e nunca mais voltar. A intenção é que ela permaneça doador contínuo. Assim como eu e muitos do meu grupo estão. Tem gente que são doadores aqui em São Fidélis há mais de 10 anos. Então, faltava essa união. As pessoas iam, doavam sozinho e voltavam. Então, assim, tudo que você se une, fortalece mais. Então, a intenção é que a cidade inteira se mova num bem maior, que é ajudar o próximo. No dia 2 de junho, uma unidade móvel do Hemocentro visitará São Fidélis e ficará instalado ao lado da Igreja Matriz. O grupo Amigos de Sangue e a Rede Foco convida todos para fazer sua doação.